Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos falando precisamente do capítulo 6. Toda a história foi narrada, também recheada de profecias, recheada de operações da parte de Deus. Neste episódio, nós vamos fazer algumas considerações proféticas a respeito deste capítulo, com aplicação para as nossas vidas, para aplicação para a igreja. É conosco sempre, Pastor Gerson. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos, queridos irmãos que nos assistem, e eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos iniciar essas considerações proféticas fazendo uma comparação de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Podemos dizer assim, metaforicamente, ele morreu e ressuscitou, né? É uma metáfora, porque na verdade ele não morreu, né? Comparativamente com a morte de Jesus. Vamos mostrar que tem uma relação de Daniel na cova dos leões com Jesus, com o sacrifício do Senhor Jesus. Pediu o pastor Gerson para fazer essa apresentação? Sim, eu creio até, pastor Antônio Carlos, que os irmãos podem projetar essa tela, que está muito interessante, porque Daniel não morreu, mas a cova era da morte. É a cova da morte. Então ele foi lançado na cova da morte e o Senhor Jesus foi colocado na sepultura. Então é o primeiro paralelo que a gente pode fazer entre Daniel E Jesus. e o Senhor Jesus, não é? O segundo paralelo é uma pedra foi colocada sobre a cova. Isso está lá no texto, como falamos na edição passada, no programa passado. E na sepultura de Jesus também foi colocada uma pedra. Não é verdade? Foi. Tem um paralelo interessante aí. E a pedra que foi colocada sobre a cova dos leões foi selada pelo rei e pelos grandes, que eram os príncipes, né, os presidentes ali. E a pedra do túmulo do Senhor Jesus foi selada pelo Império Romano. Vê que coisa interessante, né? Que paralelo bonito. Podia até ler o texto, né, pastor Gerson? Em Mateus. Em Mateus, que fala desse selo do Império Romano, né? Sim, está lá em Mateus, capítulo 27, versos 65 e 66, diz assim: E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então confirmou, né? Confirmou. Que também na sepultura de Jesus a pedra foi selada também. O selo romano ali, Selo não é romano. verdade? Agora, em Daniel, o livramento veio de Deus, porque ele mesmo diz: Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, Deus livrou Daniel da morte e Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Amém. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está, ó morte, a tua vitória? E o anjo estava presente, como eu acabei de dizer, né? Deus enviou o seu anjo. E o anjo também estava presente na ressurreição do Senhor Jesus. Muito lindo. Muito interessante, né? Essa Muito comparação, bom esse paralelo, né? Esse paralelo entre aí, o livramento né? da morte. Quer dizer, o Daniel sendo lançado na cova dos leões constitui uma profecia, né? A respeito de Jesus, Sim, né? verdade. Que foi lançado na sepultura, né? Bom, nessas considerações proféticas, nós vemos a conjuntura do mundo que nós vivemos, não é? Porque o que aconteceu com Daniel pode e vem acontecendo sucessivamente com vários servos de Deus, que são acusados injustamente, são levados a tribunais, são levados a prisões e são levados até à morte, inocentemente. O mundo atual está cheio disso, né? O mundo atual está Perseguições cheio disso. terríveis contra os servos de Deus em
inúmeros países, né? Que são provocadas, como no caso de Daniel, por homens que odeiam a sua fé no seu Deus. Sim. Falando com mais clareza, pastor Antônio Carlos, é um ódio ao Senhor Jesus. Não é verdade? Exatamente. Eu nem vou chamar do cristianismo, porque é algo além da instituição. É um ódio à pessoa do Senhor Jesus. E aqueles que o servem, evidentemente. Aqueles que o servem. Alguns dados, eu costumo colecionar alguns dados, né? É uma média isso, segundo as fontes que se tem, que anualmente 100 mil cristãos são mortos por causa da sua fé. Se você procura isso nos meios de comunicação, os números são muito diferentes. São? São diferentes. Maiores? Não, são menores por conta da imprensa. Ah, sim, porque a imprensa nesse não sentido. noticia. A imprensa não noticia. Não noticia. Nesses países onde há perseguições religiosas, embora existam organizações evangélicas, cristãs, que buscam esses dados mais reais, eles não conseguem por conta de não tem dados. Organizações que seguram essas informações. Perfeitamente. Tem esse detalhe. Para se ter ideia de que esse número é muito grande, na guerra do Iraque, também são números aproximados. Morreram 200 mil pessoas em 10 anos. Você vê. A guerra do Iraque, mundialmente noticiada dia a dia, morreram 200 mil pessoas em 10 anos. Aqui morrem 100 mil cristãos por ano por genocídio por causa da sua fé. Rapaz, assustador. Por causa da sua fé. Existe isso que aconteceu com Daniel, existe hoje no mundo inteiro. Há uma perseguição generalizada. Agora, nós falamos aqui da perseguição e do genocídio físico, né? Sim. Do genocídio físico. Mas existe aquilo que eu não sei nem se pode chamar de genocídio, né? Mas é aquele que é cultural. O que é o cultural? São pessoas que são perseguidas com ideologias, são perseguidas por causa de sua fé, são perseguidas porque começam, como no caso de Daniel, criar leis que começam a asfixiar o evangelho, a liberdade de culto, a liberdade de expressão. Verdade. Então isso o exercício da fé, né, o culto em si. Eu chamo de uma espécie de perseguição, é um genocídio. Eu vou dizer por que eu estou chamando de genocídio cultural. Porque essas leis terríveis, elas obrigam o servo a fazer aquilo que contraria a sua fé. É uma opressão até maligna, né? Maligna. Porque isso atinge a todos. Atinge. E gera um medo, porque eles vão cercando e limitando até a atuação econômica, profissional, por conta da fé, para combater a fé. E eu acho muito importante fazer essa citação com os irmãos que estão acompanhando, porque isso cria uma consciência para nós orarmos melhor. Fazer como Daniel, abrir as janelas em direção a Jerusalém. Destemidamente. Orar 3 vezes ao dia, dobrar os joelhos diante do Senhor e orar, porque Deus ouve a nossa oração. Amém. Mas a nossa oração, ela precisa ter uma direção. Senhor, abençoa tal coisa, mas nós não estamos com consciência do problema que existe. Então, nós estamos chamando a atenção
de que nós sofremos uma perseguição cultural porque essa geração de leis, a própria ideologias que começam a limitar o evangelho, limitar a liberdade de culto, daqui um pouco, o que nós estamos presenciando? Não se pode mais orar nas escolas. A oração foi proibida nas escolas. A Bíblia foi retirada. A Bíblia foi retirada. A Bíblia foi retirada. Tem algum motivo para isso? Em muitas escolas, você não pode tratar de assunto de religião. De religião. Ou seja, nós estamos num país cristão. Cristão. E não se pode falar por respeito às minorias, né? Exatamente. Muito estranho. E importante saber que porque eles usaram a lei dos medos e dos persas e usaram a lei de Deus. Então hoje está se fazendo a mesma coisa, usando a manipulação das leis para criar os impedimentos à obra de Deus. Porque o objetivo é exatamente limitar o servo. E os valores e princípios da palavra estão sendo atingidos frontalmente, pastor Antônio Carlos. Nós estávamos conversando um pouco antes do programa. Sim. E você comentou sobre a desvalorização da família. Exatamente. Digamos aqui, você não cuidar de um patrimônio que Deus estabeleceu, que é a família. Exatamente. E outros detalhes que você poderia até abordar. Então, banheiro feminino devassado por pessoas do sexo masculino, vamos dizer assim, de outra natureza, né? A questão de gênero, a igreja sendo obrigada a fazer casamentos que contrariam a sua fé. Sim. Deixar claro que a Igreja Cristã Maranata, estatutariamente, não faz casamento. Não faz casamento. É boa lembrança, né? Mas, como a gente está falando assim em termos globais... Em termos gerais, sim. Em termos gerais, né? Então, mas só mostrando que as limitações, como a lei atingiu em cheio a vida de Daniel, as leis estão nos atingindo também, limitando a nossa atuação, asfixiando a palavra de Deus. Nossas crianças sendo educadas de uma forma que contraria totalmente nossas convicções de servos de Deus. Sim. Então, meus irmãos, precisamos abrir as janelas em direção a Jerusalém. Amém. Orar com coração sincero a Deus. Agora, vou mais um pouquinho ainda, pastor Gerson. Olha só, essa limitação que ocorre, a lei vai fechando, daqui um pouquinho só vão poder falar do Senhor em casa. Sim. Não é? E a liberdade de culto. É a liberdade de culto. Mas invadiram a casa de Daniel. Sim. Então, daqui um pouquinho, nossas casas também não vão servir não vai ser inviolável mais. Alguém vai espionar e dizer que está tendo um culto ou tendo oração dentro da nossa casa. O que acontece em muitos países. Acontece em muitos países. Então, daqui um pouco, o que é cultural vira físico. Por isso que nós temos que orar. Nós temos de orar. Precisamos orar. Então, daqui um pouquinho, vamos dizer assim, a perseguição que vai fechando por manipulação das leis, daqui um pouquinho vira genocídio físico. Sim. Daqui um pouquinho o servo está sendo preso, daqui um pouco o servo de Deus, ele está sendo acusado, acusações infundadas sobre ele. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos até as autoridades? Podemos até ir, mas Daniel não fez nada disso. Daniel só abriu as janelas em direção a Jerusalém
e dobrou o joelho 3 vezes ao dia. Eu costumo dizer aqui, pastor Gerson, que a maior autoridade na terra é a igreja orando. Porque Não resiste. nós vamos ver mais na frente que situações em que as coisas foi mudada por oração. Uhum. E não tinha nada que mudava. Mudou pela oração de servos de Deus, com oração consciente, sinceras. Que foi esse caso aqui de Daniel. Que foi esse caso aqui. Bom. Pastor Antônio Carlos, a igreja precisa orar pelos governos. Precisa. Tem um tópico aqui que eu não gostaria de deixar sem citar. Faz favor. Enquanto dormem, o adversário planta o joio, né? Preparando a cova dos leões para os servos. Tudo está planejado, não há coincidência. Isso o pastor Antônio Carlos escreveu aqui no nosso roteiro, e eu acho muito importante a gente abordar isso, pastor Antônio Carlos, porque a igreja não pode perder a sua vigilância no momento profético que vive, em que nós estamos vivendo. Porque a vigilância faz parte do preparo para o arrebatamento. Mas nós não podemos ser displicentes e acomodados. Se Daniel fosse displicente e acomodado, eu vou morrer mesmo e está acabado. Não. Ele reagiu com a arma que ele tinha, que era a oração. E nós, como você disse, a nossa maior arma, o nosso maior arsenal é a oração contra esse sistema. Mas isso é profético. Sim, é profético. Mas nós não queremos que isso atinja o nosso povo, a nossa família. Não é? Se nós ficarmos assim, passivos diante disso, é um erro da nossa parte. Então, o adversário vai plantar o joio, mas nós vamos clamar e repreender isso, porque os leões vão estar de boca fechada. Exatamente. Agora também lembrando que Daniel foi lançado, devia ser uma cova muito grande, porque com a boca mais fechada para botar a pedra, né? Porque foi lançado famílias, né? Lá dentro, né? Exato. E lembrando também que muitas vezes nós nos sentimos na cova dos leões, não fisicamente, às vezes uma perseguição forte, às vezes uma acusação séria contra as nossas vidas, às vezes um problema na justiça contra nós, totalmente infundado. Sim. Não é verdade? Nós nos sentimos assim lançados na cova dos leões. Aqui Daniel nos ensina como fazer. Vamos dobrar os joelhos, orar ao nosso Deus com toda a consciência, com as janelas abertas para Jerusalém. Amém. Não é isso? Graças a Deus. Então, todos nós agora precisamos ter consciência e com a oração fundada na profecia. Porque Exatamente. É profético que Deus livra os seus servos. Pastor Gerson, mais algum comentário? Não, eu acho que fechamos bem o capítulo, né, pastor Antônio Carlos e irmãos têm acompanhado, já lemos do versículo 25 ao versículo 28, que foi aquela exaltação do rei ao Deus de Daniel, né, o Deus vivo. E eu creio que o capítulo terminou de uma forma muito interessante. O nome do Senhor foi glorificado, Daniel livre, e um capítulo maravilhoso que serve para todas as idades. A primeira vez que eu ouvi isso era uma criança e hoje nós estamos aqui estudando outros aspectos maravilhosos. Com todo prazer, né? Com toda alegria. E só somaria, pastor Gerson, que Daniel, ele era declaradamente servo de Deus. Sim. Né? Declarado, o rei falou assim, o Deus a quem tu serves te livrará. Então que nós sejamos assim também, definidos, totalmente declarados servos de Deus. E isso não vai impedir a nossa prosperidade.
não vai impedir a nossa autoridade como o Senhor concedeu a Daniel. Interessante que para os inimigos, Daniel era um dos exilados de Judá, quer dizer, um nome desprezível, desprezado, né? Mas para o rei e para Deus, ele era um servo de Deus. Perfeitamente. Para fechar, eu vou lembrar uma coisa. Quando Abraão orou sobre a destruição de Sodoma, Deus comunicou a Abraão que ia destruir a Sodoma. Agora, se você fosse lá na cidade de Sodoma, estava lá as pessoas discutindo qual é o partido que é melhor, tal, qual é a autoridade que manda mais, tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas quem mandou tudo foi a oração de Abraão. Quem decidiu tudo foi a oração de Abraão. Não é? Foi. Então, a parte espiritual, ela que envolve o Senhor, nosso Deus, Amém. é quem decide todas as coisas. Fechamos dizendo, a igreja orando é um grande poder, porque a igreja é serva daquele que criou os céus e a terra, que é o nosso Deus. Aquele que ruge como um leão procurando alguém para devorar já está vencido pelo poder da oração, pelo poder do sangue de Jesus. Né? Amém. Então, meus irmãos, quando a Escritura estiver assinada contra você, vá para o seu quarto, dobre o joelho, ore ao Senhor, Amém. que dele venha o livramento. Nós agradecemos a presença de todos, juntamente com o pastor Gerson. Amém, pastor Antônio Agradecemos Carlos. a presença de todos que participaram conosco. Fechamos aqui este capítulo e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor.